Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs. Primeiro domingo de março, estamos há um ano na pandemia, estamos numa fase de vacinação. Creio que mais à frente nós teremos um quadro mais promissor. Mas hoje, neste primeiro domingo, mais uma vez, nós vamos realizar a ceia do Senhor. E eu gosto de pegar a ceia do Senhor e fazer algumas analogias. E hoje eu gostaria de pegar a ceia do Senhor, Jesus Cristo com os discípulos, e nos remetermos até 2 Crônicas, no capítulo 14, no verso 7, quando o rei Asa assume o reinado. E vamos extrair 3 lições desse texto. 3 lições que também estão presentes na ceia do Senhor. Eu gostaria que você na sua casa estivesse com seu pão, estivesse com seu vinho, seu suco, para participar da ceia do Senhor. Faça da ceia do Senhor um momento de renovação, de transformação. Que este domingo seja um referencial de renovação na sua vida. Eu gostaria de pensar com vocês a ceia do Senhor e a grandeza de Deus. A ceia do Senhor e a grandeza de Deus. Todo mundo gosta de ser grande, todo mundo gosta de ser conhecido, mas hoje o nosso objetivo é a grandeza de Deus. E tenho percebido, e historicamente, biblicamente também é perceptível, queremos muitas coisas vinda da parte do grande Deus, do Deus Altíssimo. Cantamos isso em nossas igrejas, grande é o Senhor, mas ao mesmo tempo é perceptível que o ser humano, eu e você, nós buscamos, mas não com muito afinco, não com muito esforço. Nós queremos muito de Deus, mas oferecemos talvez muito pouco a Deus. Tomara que eu esteja equivocado. Tomara que a minha percepção esteja equivocada. Tomara que você, ao ouvir a minha colocação, não, Eliezer, eu não concordo com você não, o ser humano está buscando Deus, embora eu não tenha falado isso, eu não estou dizendo que o ser humano não busca Deus, eu estou dizendo que queremos muitas coisas de Deus, invocamos muitas coisas de Deus, mas em contrapartida nos esforçamos pouco, pelo menos é a minha percepção. E hoje eu quero falar da grandeza de Deus. E em 2 Crônicas, capítulo 14, você vai encontrar o relato do rei Asa assumindo o reinado. E no versículo de número 1 diz: E Abaías dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa seu filho reinou em seu lugar. E nos seus dias esteve a terra em paz. Queridos, a ceia do Senhor e o reinado de Asa nos levam a tirar a primeira lição, o primeiro ensinamento: seja um produtor de paz. O pai do rei Asa, quando ele passou o reinado, já estava em paz. E o que fez o rei Asa? Continuou produzindo paz. Queridos, coloque isso no seu coração. A ceia do Senhor é um momento de produzir paz. Produzir paz em mim mesmo, produzir paz no ambiente em que eu estou. Seja um produtor de paz. O versículo 1 do rei Asa diz: e durante os seus dias esteve em paz. Mas muitas vezes a paz não depende só de nós, mas naquilo que depende de mim, naquilo que depende de você, seja um produtor de paz. Que a ceia do Senhor, neste primeiro domingo de março, onde você estiver, você possa ser tocado nesse momento e você seja um produtor de paz. E se nós formos ao texto, no versículo 3, porque tirou os altares dos deuses. Asa, para produzir paz, ele manteve o povo sem idolatria. O caráter espiritual era o carro-chefe. A grandeza de Deus está na atitude de
do rei Asa, eu vou produzir paz em caráter espiritual. Coloque isso no seu coração. Primeiro ensinamento desta manhã, deste domingo de março, a ceia do Senhor, Jesus Cristo reunido com os discípulos, produção de paz. Você na sua casa, produção de paz. O rei Asa, no texto que nós estamos utilizando, enquanto ele foi rei, ele produziu paz. Não permita que hoje alguém roube a sua alegria, que alguém roube a sua paz. Seja um produtor de paz. Cuidado para onde você estiver presente, você não verbalize. Esse ambiente não é um ambiente de paz. Cuidado para você não ser o produtor de guerra, o produtor de momentos difíceis. Observe, Asa pegou do seu pai Abias e continuou o momento de paz. E a ceia do Senhor produz paz. Coloque isso no seu coração. Esse é o primeiro ensinamento deste domingo. A grandeza de Deus vai ser vista quando eu produzo paz. Segundo ensinamento, a ceia do Senhor deixa claro a grandeza de Deus. Estou tomando por base 2 Crônicas 14, quando o rei Asa assume o governo. E no versículo 9, segundo ensinamento, Isera, o etíope, saiu contra Asa, saiu contra Israel, saiu contra o povo de Deus. Segundo ensinamento, Deus é grande, mas esteja preparado para os dias, esteja preparado para os tempos das tribulações. Queridos, Asa assumiu, continuou produzindo paz, acrescentou o caráter espiritual, tudo certo. Asa está fazendo tudo certo. Mas, queridos, eu sei que algumas pessoas têm muita dificuldade de entender quando um líder religioso fala, e eu falo muito isso, você pode estar fazendo tudo certo e os dias de tribulação chegar. E isso não é problema seu, isso não é porque você tem pecado, isso não é porque você está errado, é porque isso vai acontecer. A ceia do Senhor, ela mostra que eu posso ser um produtor de paz, mas a ceia do Senhor me mostra a grandeza de Deus. Esteja preparado para os dias em que a tribulação chegar. Versículo 9, e os etíopes chegaram. Asa estava fazendo tudo certo. O segundo ensinamento, Deus continua sendo grande em tempo de paz. E Deus continua sendo grande quando o tempo de tribulação chega. Versículo de número 9. Aí o que Asa fez? Versículo de número 10. Então Asa saiu contra os etíopes. Asa saiu para guerrear. Asa não foi para o quarto chorar, Asa não ficou desanimado chorando a vida. A gente até pode chorar alguns momentos da vida, isso é comum, isso é humano, mas Asa saiu para guerrear. Ele estava em tempo de paz, mas ele estava preparado para tempo de guerra. Coloca isso no seu coração, esteja preparado para tempo de guerra. A grandeza de Deus também é vista em tempo de guerra. Mas Asa não saiu só para a guerra, versículo de número 11. E Asa clamou ao Senhor. Asa saiu para guerrear e ao mesmo tempo, paralelamente, simultaneamente, Asa orou ao Senhor. É muito bom quando podemos orar antecipadamente. É muito bom quando podemos ver com antecedência e orar. Mas o tempo era de paz. Asa chegou o tempo de guerra, ele lutou contra os etíopes, mas ao mesmo tempo que ele lutava, ele orava. O caráter espiritual do tempo de paz não foi perdido no tempo de guerra. Coloque isso no seu coração. A grandeza de Deus é vista no tempo de paz, mas a grandeza de Deus também é vista no tempo de guerra, através de Asa. Porque no tempo de paz, ele restaurou o culto, o caráter espiritual, e no tempo de guerra, ele orava ao Senhor. Coloque isso no seu coração. Esse é o segundo ensinamento. A grandeza de Deus
é vista em tempo de paz. Seja um produtor de paz. A grandeza de Deus é vista em tempo de guerra, em tempos de tribulação. Saia para guerrear, mas não esqueça do caráter espiritual, porque Deus é grande em tempo de paz, mas Deus é grande em tempo de guerra. E a gente vai finalizar. O terceiro ensinamento, e a ceia do Senhor nos remete a isso: renove as suas forças. Versículo de número 8 do capítulo 14 de 2 Crônicas. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000, e no finalzinho diz assim: todos eram homens valentes. Queridos, coloque isso no seu coração. Quando chegou o tempo de guerra, está aqui no texto, os etíopes vieram com 1 milhão de soldados. O escritor sagrado, ele registra: Asa, que estava em tempo de paz, viu o tempo de paz acabar e o tempo de guerra chegar, tinha 300.000. 700.000 a menos, nesse contexto. Mas acontece que o texto diz que todos eles eram homens valentes. Queridos, em tempo de pandemia, em tempo de guerra, renove as suas forças. Seja um homem, seja uma mulher, seja uma pessoa valente. A pandemia tira nossas forças. Estamos há 1 ano. Mas, queridos, depende de muito, mas depende muito de minha reação. E hoje, na ceia do Senhor, seja um produtor de paz, porque a grandeza de Deus é vista em tempo de paz. Esteja preparado para tempo de guerra, porque a grandeza de Deus é vista em tempo de guerra. Asa lutava e Asa orava. E terceiro, Asa possuía um exército de homens valentes. Renove as suas forças, seja valente, lute. Coloque isso no seu coração. A ceia do Senhor é isso. E Jesus Cristo, que está dirigindo a ceia do Senhor, ele diz isso: no mundo tereis aflição. Mas ele diz: tem de bom ânimo, seja rei Asa. E ele termina: eu venci o mundo. Coloque isso no seu coração neste domingo pela manhã. Que Deus possa estar te abençoando. A ceia do Senhor e a grandeza de Deus. Nós vamos participar deste momento dos 2 elementos. Em sua casa, participe desse momento. Renove as suas forças. Coloque no seu coração: eu serei um produtor de paz. E coloque no seu coração: quando a guerra chegar, eu vou lutar e eu vou orar, porque as pessoas vão ver a grandeza de Deus através de mim. Coloque isso no seu coração. Aclame ao Senhor toda a terra. Adore a esse Deus, querido. Ele está aqui nessa noite. A Bíblia diz que Ele está aqui. Mas
promessas do Senhor são incomparáveis, querido. Coloque isso no teu coração. As promessas dele são incomparáveis. Então cante, adore ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, consagra-vos ao Senhor com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te Aclame a ele, igreja. Senhor, as tuas promessas, elas são incomparáveis. Que a tua igreja nessa noite, ela venha entender isso, que as tuas promessas, elas são incomparáveis em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós te glorificamos. Amém. Queridos, temos aqui o pão, temos aqui o vinho, o suco de uva. E Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, eu sempre tenho falado isso, ele sabia que ia morrer no dia seguinte, eu tenho sempre falado isso, mas ele pega o pão como nós estamos fazendo, como você está fazendo, e ele fala assim: vamos dar graças, vamos agradecer? Faça isso em sua casa, dê graças. Que nesse momento você tenha um coração agradecido. E na sua casa, junto conosco, nesse momento, pegue seu pão, pegue seu vinho e vamos repetir o ritual, a ação que Jesus Cristo fez no primeiro século com seus discípulos. Pegue seu pão, pegue o seu vinho, comamos e bebamos. Vamos falar com Deus. Deus, estamos em março de 2021 e neste domingo pela manhã estamos participando da ceia do Senhor, estamos repetindo o memorial que nos garante a vida eterna em Jesus Cristo. E Deus, hoje nós utilizamos o rei Asa no Antigo Testamento e 3 ensinamentos foram feitos aqui e que nesta manhã quem está nos vendo, quem está nos ouvindo possa retirar, extrair do texto esses ensinamentos e colocar em suas vidas. Deus,
Hoje, na ceia do Senhor, nós estamos dizendo, seja um produtor de paz. Você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, seja um produtor de paz. A grandeza de Deus é vista em promotores de paz. E em tempo de guerra, Asa orava e Asa lutava. A grandeza de Deus é vista em tempo de guerra quando asas se levantam, rei asas se levantam para mostrar que em tempo de guerra se busca o Senhor. Estamos numa pandemia e em pandemia se busca o Senhor, porque em tempo de tribulação a grandeza de Deus será vista naqueles que buscam o Senhor. E a ceia do Senhor também mostra isso. E finalizamos. Renove as suas forças. Asa possuía um exército de 300 mil homens valentes. Faz toda a diferença ter um exército de homens valentes. Coloque isso no seu coração neste domingo pela manhã. A pandemia está aí, os problemas pessoais estão aí, mas eu vou ser um produtor de paz. Em tempo de guerra eu vou demonstrar a grandeza de Deus, e em tempo de guerra eu serei um dos valentes do exército do rei Asa. Coloca isso no seu coração. Você foi abençoado agora, a sua casa foi abençoada, nós fomos abençoados em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus, pois, te abençoe.